Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Google Sheets nível intermediário. E se você viu a primeira aula até o fim, a gente parou exatamente nessa parte aqui. E agora, antes da gente dar continuidade para a gente ver as fórmulas um pouco mais avançadas, vamos trabalhar um pouco no layout dessa planilha. Vamos deixar ela bonita, um pouquinho mais apresentável, né? Porque está bem não profissional isso aqui, né? Foi apenas pegamos o Google Sheets, jogamos informações aqui e não fizemos nenhuma edição. O primeiro passo que a gente faz é ajustar o tamanho das células para que o texto fique visível. Então, para você fazer isso de forma rápida, eu já ensinei no nosso curso de Google Sheets iniciante, que eu já postei aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui para cima, em algum lugar aí, se você não viu, se você tem curiosidade. Esse curso de Google Sheets iniciante é para realmente quem tem noção zero. Se você conhece alguém, se você está nesse nível ou conhece alguém, indica o nosso curso lá para ele, porque ele vai gostar. A primeira coisa é você selecionar todas as células. Ó. Você pode vir aqui nesse cantinho entre a célula, a linha 1 e a coluna A e apertar nesse quadrado aqui, qualquer lugar. Ele seleciona tudo. Todas as células que estão na planilha, ele vai lá e seleciona. E eu venho aqui qualquer linha aqui, ó, entre colunas, de forma que o meu mouse mude de imagem aqui, de figurinha, ó, e dou 2 cliques bem nessa junção, né, bem nessa linha de união aqui. Ó. Ele ajusta todas as minhas células para o tamanho de cada texto, do maior texto da minha coluna. Fechou. Deixei um pouquinho mais apresentável. Vamos lá. As primeiras informações aqui de mês e receita eu vou deixar dentro de uma bordinha entre elas. Ó. É só selecionar o que eu quero deixar borda, vir aqui em bordas, no nosso menu superior. Deixa eu deixar mais um pouquinho maior aqui. Ó. Bordas aqui no menu superior. Todas as bordas. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nas minhas despesas, o meu resumo de despesa. E no meu saldo também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu não vou fazer isso que eu fiz aqui em cima, de colocar só a borda. Eu vou selecionar toda a minha célula aqui, ó. Todas as minhas células da minha planilha, vou deixar tudo selecionado. Ó. Eu vou vir aqui no meu menu superior, acima dos atalhos. Eu vou vir aqui em formatar, cores alternadas. Dessa forma, ele vai editar para mim o layout dessa planilha conforme a cor que eu queira. Ele tem várias cores padrões aqui, ou eu posso até personalizar, se a sua empresa tiver uma cor padrão e você quiser colocar até o código dela, você pode selecionar ali para adicionar uma cor nova e colar o código da cor da sua empresa, por exemplo, e fazer ela com a cor personalizada. No caso, eu gosto desse azul aqui. E só fechar. Você faz isso, já está aplicado. Agora, eu vou deixar um pouquinho mais a parte de cabeçalho e de título. Eu vou deixar negrito, para deixar um pouquinho mais visível, né? Mais destacado. E aonde tem valor, negrito é aqui, gente. Ó. Ctrl B. Eu uso direto o atalho do teclado. Ctrl B. Se o seu Sheets for português, ou estiver em português, 100%, aqui vai ser Ctrl N, Ctrl de negrito, né? N de negrito. O meu está em inglês, e é até bom que o meu esteja em inglês, porque quando a gente entrar aqui na parte das fórmulas, vai ser interessante eu ensinar os dois métodos para vocês. O meu mês está ali, onde tem receita, eu vou colocar em dinheiro, que eu posso até selecionar a célula que eu quero e eu venho aqui no cifrão, formatar como moeda, ele fica como moeda para mim. Ao invés de fazer um por um, eu posso selecionar tudo, apertar Ctrl no meu teclado, selecionar aqui e também vir e clicar uma vez só. Então eu posso fazer tudo de uma vez. E veja que a formatação de tamanho já não está comportando as alterações que eu fiz. Então eu vou vir aqui de novo e vou reformatar o tamanho. Aí ele ajustou todos nos tamanhos decentes ali, bem
bem tranquilos. Fechou. Deixei a minha planilha agora com cara de profissional, né? Um pouquinho mais editada ali, ficou bem bom. Uma última mudança que eu fiz é deixar essa mês e receita mais perto dos conteúdos ali. Então eu seleciono essas duas células e formato a posição do texto. Deixo para a direita. Em vez de deixar para a esquerda, eu deixo para a direita e ele fica mais pertinho. Daí eu tenho uma planilha parecida com essa aqui, ó. Qual que é o nosso próximo passo? A gente vai utilizar as fórmulas aqui de soma condicional para a gente poder fazer essa soma das despesas de forma mais automática. Então eu vou apertar na minha célula aqui, eu apaguei as informações, eu vou apertar na minha célula na frente de despesa fixa, vou apertar um igual e vou apertar um sum if. Soma C. Em português, é soma-C. O Sheets até aceita que você coloque em português, soma-C. Ele não vai aparecer a lista aqui, ó. Vou até mostrar de novo. Ele não vai aparecer essa lista de fórmulas. E na hora que você tirar, né, e der o Enter com o português aqui, soma-C, ele vai voltar para o inglês. Então, você pode até tentar ali já usar as fórmulas em português e ele transforma para o inglês. Tem fórmulas que não dá certo, as de PROC-V, PROC-X, ela geralmente não puxa, tá? Mas de soma, de contagem, ela soma tranquila e ela puxa de novo os valores. Então, é bem tranquilo. Então, eu vou usar a fórmula de soma C. A própria fórmula ela te dá já o que ela precisa. Ela precisa do intervalo, do critério e do intervalo da soma. Se por um acaso isso não estiver aparecendo, essas instruções, é só clicar nesse ponto de interrogação que fica ao lado da célula. Ele volta, tá vendo? Então, o primeiro que eu preciso é o intervalo. Qual que é o intervalo dos meus critérios? O que eu quero somar, né? Tipo, eu quero a soma condicional, ela soma alguma coisa se algo estiver validado. Então, qual que é o meu critério? No caso, o meu critério é despesa fixa. Eu quero somar o que é despesa fixa. Então, o meu intervalo de critério é aqui, ó, o intervalo do tipo. É só eu selecionar, veja que quando eu vou para selecionar o intervalo, ele aparece um colchetinho bem clarinho aqui embaixo, ó. E aí eu consigo selecionar o que eu quiser na fórmula, na planilha. E se eu pegar e arrastar, selecionar e arrastar, eu consigo selecionar um intervalo. Então eu posso selecionar aqui, ó, o nosso intervalo de tipo de despesa. E nesse caso aqui, tem duas formas de a gente fazer isso. Eu posso somar, selecionar um intervalo maior do que eu tenho, por quê? Às vezes você vai querer adicionar alguma coisa aqui. Então, o que manda tá somando do B5 ao B39. Então, o B39 é mais do que eu tenho de célula. Depois eu posso ir acrescentando informações até B39 e eu não vou ter problema com a minha fórmula. Ela vai estar ali somando tudo que eu tenho até 39. Se eventualmente a sua planilha ficar maior do que isso, aí você vai ter um problema, você vai ter que atualizar a sua fórmula. Mas é mais tranquilo. Você sabe como funciona. O meu critério é que seja igual à despesa fixa. E aqui entra um conceito assim extremamente importante. Extremamente importante. Não deixem isso passar. Isso é fonte de erro em muitas planilhas. E a pessoa não sabe por que está dando errado. O tipo, né, o meu critério tem que estar exatamente igual à minha célula ali de referência. Ou o meu texto de referência. Exatamente igual quer dizer o quê? Exatamente igual quer dizer palavra, letras maiúsculas e minúsculas e espaço. Número de espaço. Vou te dar um exemplo aqui, vários exemplos em sequência para você ver o que eu estou falando, para você
aprender o que eu estou falando. Dentro do critério, eu posso fazer ele de duas formas. Ou eu coloco o texto que eu quero como critério, ou eu coloco a célula de referência, uma célula. E lá dentro dessa célula vai ter o texto que eu quero. Eu vou te mostrar como que faz com texto e depois eu vou te ensinar como faz com célula. O texto, você tem que sempre abrir aspas para colocar um texto, e aí você coloca despesa fixa, que é exatamente esse termo aqui, ó, que é o tipo que eu quero. E vou fechar aspas, ponto e vírgula, que entre todos os critérios aqui, ó, é um ponto e vírgula que separa. Então, ponto e vírgula. E agora eu quero o intervalo da soma. Eu venho aqui e seleciono até junto com o meu laranja aqui, para ficar os dois iguais no mesmo intervalo. A célula C39. Fecho parênteses e somo. Ó, ele somou, fechou. Tá somando aqui. Se eu colocar outra despesa fixa e mais, ó, 2.730, vou colocar mais 100. 2.830, somou. Se eu mexer no valor que já estava, mais 50. 2.880, tá somando. Se eu mexer num valor de despesa variável, que não entra junto no meu critério, não vai mexer em nada. Eu vou zerar esse 800. Ó, continua igual. Então, ele só está pegando a linha que tem despesa fixa nessa coluna e eu estou somando o valor que aparece nessa outra coluna, que foi exatamente isso que eu coloquei na minha fórmula. Fechou? Agora, note o seguinte. Se eu vir aqui e mudar o meu despesa fixa, o meu F de despesa fixa para maiúscula, você viu que ele não muda na minha fórmula, no meu valor aqui, no meu valor somado. Então, desconsidero o que eu falei. As letras maiúsculas e minúsculas, ele já consegue diferenciar e saber que é a mesma palavra, mesmo que esteja minúsculo ou maiúsculo. Menos um problema. Mas, se eu vir aqui por um acaso e colocar um espaço a mais no final da minha palavra, ó, é a mesma palavra, despesa fixa, só que eu tenho um espaço a mais no final. Ele já não considerou. Se eu tirar esse espaço e dentro, ó, ele volta a somar aqueles R$150. Vou deixar até 100 aqui para ficar mais fácil. Vou colocar 70. Tá. Aí ele redonda, fica isso. Então, coloquei um espaço, já não é a mesma palavra para o Excel. Pro Google, nem para o Excel, nem para o Google Sheets. Ó, ele não considera o 70 aqui. Ó. Aí a pessoa olha, às vezes está com um problema de soma errada lá numa planilha. Você olha e fala, mas não é possível, tá tudo certo. Eu aprendi lá com o Sagai e ele me falou que a fórmula ali, eu analisei a fórmula, eu sei como é que eu sei como é que usa, eu sei que tá certinho e eu não tô achando o problema. O problema pode estar aqui. Ou um espaço aqui no final, um espaço a mais no meio entre despesa e fixa também faz com que o valor não seja somado, porque não é a mesma palavra. Eu acho que um espaço no início também, ó, não deixa a palavra ser igual, né, a minha referência aqui, que é a despesa fixa, e eu perco a soma. Isso é um problema. Você pode, aí entra algumas manhas, né? Se você tem uma planilha muito grande e você sabe que está com algum erro, você já viu tudo. Eu não acho erro, Danilo. Eu já procurei, ó, eu vou até fazer aqui, ó, vou fazer os 3 erros diferentes. Ó, já não somou tudo isso aqui, R$1.020, está dando uma diferença de R$1.020 a planilha. Eu não, supondo aqui que tenha 1.000 linhas, eu não consigo ver uma por uma, é impossível você ficar procurando o erro. Às vezes você pode falar, nossa, achei um erro aqui, mas tem mais 900 linhas para baixo. Então você sabe que pode ser erros desse jeito, dessa forma. Então, uma manha, né? Você pode selecionar todo o seu intervalo de valores que você acha que está o erro, né? E para selecionar, você pode apertar Ctrl, Shift e a seta. Ó, ele seleciona tudo até o final, até onde tem valor, ó. De despesa até o último, se eu estou com o Ctrl Shift apertado, ele vai direto. E se eu apertar de para baixo de novo, como não tem mais nenhum valor para baixo, ele segue até o final. Porque ele não encontrou nada, ele parou no limite da planilha.
Se no meio aqui do caminho, ó, eu colocar uma letra D, por exemplo, eu vou lá de novo, ó. Ctrl Shift para baixo. Ele para no D e depois vai para baixo. Se eu apertar só Ctrl, eu percorro a planilha de ponta a ponta onde tem valor, ó, no D. Tá vendo? No D aqui, ó. Eu vou apagar o D, volta ao normal. Tá, eu seleciono o meu intervalo, eu vou apertar editar, localizar e substituir. No intervalo, tá? Cuidado com isso. No intervalo específico, na planilha aula 1, do B5 ao B17, eu quero localizar as palavras. Aí você pode fazer essas 3 variações. Despesa fixa com o espaço no final. E substituir por despesa fixa sem o espaço no final. Ó, fiz a primeira variação, despesa fixa, e vou substituir pelo valor certo. Vou substituir. Já somou aquele valor. Aí, somou aquele valor. Agora eu vou apagar o espaço que está no final e vou colocar um espaço no meio. E vou substituir de novo. Ó, somou o outro valor. Achou outro erro que eu corrigi. Agora eu vou apagar esse espaço que eu coloquei aqui no meio e vou colocar um espaço no início e vou substituir. O valor foi somado. Então eu corrigi os 3 erros que eu tinha só substituindo os valores errados pelo certo. Toma muito cuidado com esse tipo de edição em massa. Tenha muita certeza do que você está fazendo para você não estragar mais coisas na planilha. Se você tem uma planilha com texto, ela é mais fácil de ser feito isso, tá? Então, continue assim. Faça dessa forma que você vai achar o erro ali certinho. Essa é uma forma de você fazer referência aqui de critério. A outra forma é você apagar o texto e usar célula. Essa é a forma que eu indico para você usar. E eu dou Enter. Só que, tá vendo que a minha célula está escrita diferente daqui, ó? Então eu copio o texto que eu quero e vou colar aqui. Somou de novo. Essa é a forma mais fácil porque eu vou aplicar essa mesma fórmula para esse outro critério de despesa variável. Os outros intervalos, o de soma e o de critério, são os mesmos. O que muda é o critério. Se são os mesmos, eu vou bloquear esse intervalo. Aí entra a questão de bloqueio lá de células, referência absoluta e referência relativa, né? Para você aplicar uma referência e bloquear ela, você aperta F4 no seu teclado e vai aparecer um monte de cifrão aqui, ó. Esse cifrão nada mais é do que um bloqueio. Se eu tenho um cifrão antes da letra, quer dizer que eu estou bloqueando essa referência na coluna. Se o cifrão está antes da linha, eu estou bloqueando a linha. Se está antes dos dois, eu estou bloqueando a célula inteira, ela não vai se mexer quando eu arrastar a fórmula. O meu critério, eu quero que ele venha junto. Eu quero que quando eu arraste ele para baixo, ele selecione o critério de baixo. Eu só não quero que o intervalo mude. Então, o outro intervalo de soma, eu também vou dar um F4. Mas no critério do meio, que é o critério que é o variável, eu não vou mexer. Eu dou Enter. Eu venho aqui, ó, eu posso arrastar aqui na bolinha, ó, meu mouse fica com uma cruzinha, eu arrasto para baixo. Se deu certo, os nossos 2 intervalos não mexeram, de soma e de critério não mexeram, e o meu intervalo do critério veio para baixo. Então eu estou selecionando despesas variáveis. Só que nesse caso está diferente também, é despesa variável. Então eu vou colar aqui. Somei o meu outro valor. Agora eu vou abaixar e já somou o meu investimento, porque o meu investimento está escrito igual. Então já está com a fórmula certa. O meu total é a soma dos 3. Eu posso fazer dessa forma que eu fiz na primeira aula, somando um por um, ou eu posso aplicar o sum, ou soma, em português. Eu posso arrastar o meu intervalo de soma, dar Enter, OK. E o meu saldo final é a minha receita, lá no B2, menos a minha despesa total, que é o F7, sobrou menos R$200 no meu mês. E agora começando, continuando a parte de deixar um pouquinho mais bonita a nossa planilha, né?
Eu vou deixar esse valor aqui negrito, do total, né, total da despesa. E o meu valor de saldo, eu vou aplicar uma formatação condicional. Então, eu vou vir aqui em formatar, formatação condicional. E se a minha célula F9 for maior ou igual a 0, ela vai ser verdinha. E eu dou um concluído. Agora eu vou adicionar uma outra regra. Se a minha F9 for menor que 0, eu vou deixar ela vermelha. Ó, ficou vermelho. Se por um acaso ela ficar no azul, né, sobrando, vai ficar verde, sozinho. Então essa é a minha formatação condicional. Essa foi a nossa segunda aula de Google Sheets intermediário. Na próxima aula a gente vai aplicar mais uma mudança nessa planilha e vamos fazer uma introdução da aula 4, que é a planilha editada. Um abraço e até a próxima. Se você gostou desse canal, desse vídeo, dessa aula, está gostando desse curso, deixe o seu comentário, deixe um like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com quem está precisando aprender um pouquinho de Excel e que a gente possa aí continuar ensinando vocês cada vez mais. Um abraço.